Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Como é que estão as coisas nessa reta final do ano? Hoje eu gravo o último episódio do ano, chegando a 91 episódios nessa plataforma, sendo ouvida em 13 países diferentes. Uma retrospectiva hilária, interessante e cheia de muita gratidão, porque foi um ano que eu voltei. Para quem não observou, eu parei de gravar, se eu não me engano, foi em agosto do ano passado. E voltei a gravar esse ano, se eu não me engano, em março ou maio, por aí. O fato é que esse ano eu voltei, depois de uma pausa onde eu precisei de tempo. Isso me leva muito para a ideia do não desistir todas as vezes que eu só preciso descansar. Porque eu preciso descansar. Preciso que as pausas aconteçam, mesmo que o meu corpo ainda esteja totalmente acostumado com o movimento. Raras vezes nesse ano me encontrei não estando em movimento. Me acostumei e achei prazeroso responder continuamente ao trabalho, às pessoas todos os dias. Porque agora, a essa altura do campeonato, qualquer mensagem que comece a me conectar com uma psicóloga trabalhando em tempo integral, eu só decido parar de responder. É muito interessante trazer toda essa bagagem, porque a quantidade de coisas que a gente conquista enquanto se está crescendo faz com que a gente pense que é ingrato a entrega reduzir dentro do processo. E não é bem assim que funciona. A entrega, ela só aconteceu porque tinha alguém ali vivendo uma vida. Eu me lembro quando eu comecei a escrever meu livro em 2020 e um amigo, durante um projeto, eu estava participando de um projeto de escrita, e aí eu disse para ele, eu estou com bloqueio e eu não estou conseguindo continuar o livro, eu sei o que colocar, mas me cansa só de começar a digitar. E aí ele me disse, não é que você não tenha o que contar, mas você vai contar para quê? E para quem? E por quê? E através disso você precisa descobrir como que você vai fazer. E aí em um outro momento ele perguntou assim, como é a sua rotina? E eu disse, eu trabalho no hospital, fico em casa, e aí às vezes final de semana eu saio com meu namorado ou com alguns amigos e depois eu volto para casa. E aí ele me disse, então pausa o livro. Só se sabe escrever quem está vivendo. Só se consegue ter inspiração quem está vivendo uma vida. Caso contrário, você vai se sentir hipócrita em estar falando sobre viver, sobre aproveitar oportunidades sem ao menos sair de sua casa. E aí, obviamente, um escritor sem inspiração não consegue funcionar. E aí, em contrapartida, eu trago isso hoje para todas as áreas da minha vida. Eu preciso estar vivendo para que eu fale sobre a vida. Preciso estar trabalhando dentro de mim coisas antes de falar. E hoje eu confesso que meu senso crítico com gente hipócrita está enorme. Quer me deixar aborrecida é eu ver uma pessoa dando conselhos de coisa que ela não é para as pessoas. Eu rapidamente a exponho sem perceber. Ou se não, me silencio e afasto. Eu acredito que o nosso processo ele é tão amplo e cheio de trajetos que a gente não deve o tempo inteiro ficar falando coisas que a gente não sabe, que a gente não viveu e que a gente não conhece. Há uns dias atrás, uma amiga me mandou mensagem e ela está na Europa e ela disse assim: Manu, sei que você vai me chamar de fraca, mas eu estou voltando para o Brasil. E eu disse para ela: por que eu te chamaria de fraca? E ela: não, porque você sempre fala para eu insistir mais um pouco. E eu falei: amiga, nesses últimos 3 meses, tudo que eu não vou te dizer é para insistir mais um pouco. Porque eu preciso que você tenha uma vida para viver antes de contar a história. Então, se tá ruim, volta para casa. Mas volta para casa com a certeza de que você viveu.
E isso não é fracasso. Isso são tentativas, processos e total perspectiva. Você tem sua casa, você tem suas coisas, você tem tudo. Você pode voltar. Eu não posso voltar ainda, porque tenho tanta coisa a fazer, tanta coisa a conquistar e tanta coisa a viver. Só que o voltar para casa, ele me lembra uma sensação de lar, e não de uma casa física ou de uma cidade. A sensação de lar é quando eu me sinto confortável em alguns lugares, e aí meu lar pode se tornar qualquer ambiente. E aí eu comecei a calcular as minhas escolhas confiáveis desse ano. Foram diversas escolhas confiáveis, em pessoas, em mim e nos processos. E essas escolhas confiáveis, dentro de uma retrospectiva, faz a gente reorganizar a rota de um ano inteiro, do modo que a gente vai funcionar e se baseando nas coisas que a gente acredita. É porque é a gente que decide. Por mais que a gente não queira falar sobre isso com frequência, é a gente quem decide. É a gente quem calcula a rota. Se você não está vivendo exatamente o que você queria, fique ciente que você é o dono do lugar de onde você se encontra. E que muitas das vezes você vai precisar fazer o mínimo movimento para que as coisas mudem de lugar. Às vezes uma fala, às vezes uma escrita, às vezes um passo, às vezes uma perspectiva. Qualquer coisa que te faça caminhar está valendo. Qualquer coisa que a gente queira evoluir está valendo. O que a gente quer agora é viver. E a gente não pode esquecer disso. Porque enquanto se vive, a gente tem a possibilidade de viver tantas outras coisas. Sem perder a mão, sem perder a linha. É porque a gente acha que viver é coisa de gente irresponsável. Viajar e criar memórias é coisa de gente desapegada. A verdade é que a galera que viaja muito é extremamente apegada a detalhes. Aprendeu no meio do percurso que tudo vale a pena e algumas coisas são inegociáveis. Não é para fugir de alguma coisa, é para encontrar novas coisas. O fugir, para a gente que gosta muito de viajar, é ficar dentro de casa, enquanto para outros o viajar é fugir da realidade. O fugir da realidade para mim é não sair de casa, é não me propor a novos desafios. E isso para mim é evitar a vida. É engraçado quando eu trago essas coisas para uma perspectiva, porque a gente romantiza alguns episódios da vida enquanto a gente cresce e evolui. E aí, enquanto eu compartilhava com os amigos a minha retrospectiva desse ano, eu me peguei dentro de perguntas necessárias que eu me faço sobre amigos e sobre relacionamentos. E foi por conta dessas perguntas que eu não estou dentro de um relacionamento no momento. Eu posso citar algumas dessas perguntas, mas a primeira dessas perguntas, que inclusive está dentro da minha agenda, dentro da data de hoje, de amanhã, na verdade, dia 23, no dia 22, tem uma frase: não dificultar as minhas conquistas. O choro vem em um dos picos. Você chora porque o corpo cansou ou você chora porque o corpo relaxou? Isso aqui é o que tá para o dia 22 de dezembro. Para quem não sabe, eu compro uma agenda do zero e espalho post-its com frases durante o ano inteiro dentro dela. E eu não sei qual exatamente vai estar naquela data, mas eu abro para ver o que eu escrevi lá um tempo depois. E se a data está batendo exatamente com o que está escrito, ou se é naquilo que está escrito eu encontro a resposta de algo que eu preciso para uma data específica, no caso a data que eu abro. E também está escrito não tirar o valor das coisas importantes. Indo para o dia 23, que é o dia de amanhã, apareceu Pergunte a Si Mesmo. A essa altura do campeonato, enquanto eu berrei para os meus amigos que eu queria muito um relacionamento, eles me falaram que eu preciso me relacionar com alguém que entenda sobre tempo. Alguém que respeite tempo, porque eu vou crescer. E eu sou uma planta
que precisa de tempo para crescer e para fazer as coisas acontecerem. Se consumir e sugar, me mata, me acaba, me danifica. Se regar de menos, eu evaporo. Também não consigo viver. Preciso de alguém que entenda tempo, para que me deixe florescer e trabalhar, amar e trabalhar de forma contínua. E quando volto para as perguntas, fica claro e bem explicado do porquê ainda não está dentro de uma relação. Talvez as perguntas que eu faço para mim mesma sirvam para você. Quando você estiver em procura de uma relação, então eu decidi compartilhar. A primeira pergunta que está logo no topo é: quando conhecer alguém? Vamos lá. Essa é a minha vida? Quando se conhece alguém, você precisa pensar qual que é a tua vida no momento. Se você está carente, se você está mesmo afim de alguém, se você está mesmo dentro de um processo que vai permitir que essa pessoa entre na tua vida e se você vai fazer bem para ela. Porque não é sobre o outro te fazer bem, mas você está chegando. E o outro também. O outro tem uma entrega que é só dele responsável. Mas e você? Como é a sua vida? Outra pergunta importante: seu coração está seguro nesse lugar? Tu visualiza a segurança naquele lugar onde você está acabando de colocar as plantas dos pés? Ou você só consegue sentir borboletas no estômago, uma ansiedade e uma disputa sobre mensagens enviadas e não enviadas? Outra pergunta importante é: eu me sinto reconhecida, valorizada e acolhida? E a pergunta mais importante de todas: eu amo essa pessoa? E o mais importante, essa pessoa me ama da forma que eu preciso ser amada e não necessariamente da forma que eu quero, porque eu preciso é importante. Às vezes a gente vai num querer tão grande, mas o que você precisa são outras coisas dentro do teu percurso. Outra pergunta, quando já estiver dentro de uma possível relação, é: a gente se faz feliz? A gente se escolhe todo dia? Temos um futuro juntos? Cara, se o seu coração enfraquecer na busca dessas respostas, você tem uma resposta. E aí você pode parar a busca. Porque tem coisas que você se sentir enfraquecer, vai embora. Basicamente é isso. Porque isso faz parte das escolhas confiáveis e escolhas da tua própria vida. 2024 foi um ano totalmente feito de escolhas, e se você não está feliz na reta final do ano, tem uma coisa para te contar. Tu te torna eternamente responsável pelas coisas que faz. Porque eu tô vendo gente com tanta perspectiva de dificultar a própria vida. Gente que troca mensagens todos os dias e de repente para de responder por um dia só para ver se o outro procura, e enquanto o outro não procura, começa um sofrimento interno. E isso é adrenalina, e não saudade e nem relacionamento. Acompanho muitos casos em terapia e isso acaba me levando para um limbo de coisas que eu não quero fazer, coisas que eu não quero viver. Querendo ou não, a gente trabalha uma perspectiva do modo que a gente assiste, o condicionamento de como as pessoas estão vendo. As pessoas estão criando novas estratégias dentro de relacionamentos para sofrer. Mal conhecem o cara e criam estratégias para sofrer, para invalidar a si mesmo e se causar um sofrimento numa potencial relação. Eu queria dizer que as pessoas estão buscando ser felizes, mas a verdade é que elas estão buscando ficarem cada vez mais tristes e confirmar a si mesmas que relacionamentos não valem a pena. Elas querem provar a todo custo que estão querendo um relacionamento, mas que não vale a pena se relacionar. É triste trazer essa pegada hoje, porque é o último episódio do ano, mas é que eu precisava trazer essa última margem do modo que a gente está vendo as coisas. Lógico que na reta final do ano tá todo mundo meio carente e precisando falar sobre isso. E é sobre isso que eu precisava trazer. Exatamente para a gente tentar terminar o ano de uma forma mais leve, com uma tentativa de estar um pouco mais seguro sobre nós mesmos. O fato é que eu entreguei esse ano diversas vezes assuntos
bem relacionados a relações, ao modo que a gente vê o mundo, ao modo que a gente vê as pessoas. Eu não sei como estão suas escolhas esse ano, mas o fato é que você é dono de onde você se encontra. E isso às vezes vai te deixar muito triste. Mas eu espero que isso te encontre também em momentos muito felizes, onde você se sinta bem confortável na sua própria pele. E esses desconfortos, com o tempo, eles acontecem para que a gente se movimente. Que você não precise uma tragédia acontecer para que as coisas tomem uma outra perspectiva. Bom, por hoje é só, porque eu ainda tenho que gravar mais um episódio para vocês de fim de ano, porque esse episódio ele vai ter parte 2. Um beijo, até o nosso próximo encontro e é daqui a pouco, no nosso próximo episódio e, enfim, parte 2 e último episódio do ano. Até breve.